Bom dia, pessoal! Pessoal que acompanha aí a nossa programação, sejam todos bem-vindos a mais um programa do canal Cabril Serrote do Pico. Estamos aqui em casa hoje, dia de domingo, aqui no sítio Cachoeira Grande, né? E tava aqui de boa e chegou um grande amigo para fazer uma visita. E a gente tá aqui palestrando, conversando e conversando com ele aqui, a gente escuta cada poesia boa. O homem é um grande poeta, né? E a gente aproveitou. E aí, vamos fazer um videozinho aqui para o canal, porque o pessoal que nos acompanha gosta de poesia, né? E a gente também gosta de mostrar a cultura do nosso sertão, né? A poesia sertaneja. E é isso aí. Ele prontamente disse: vamos aqui colocar alguma poesia no canal. E a gente aproveitou, sentou-se e vamos aqui falar sobre poesia popular, sertaneja e vários outros assuntos, né? Estamos conversando hoje com o poeta Ridaildo Costa, né? Poeta aqui da cidade de Itabira, e o homem é entendido nessa área, viu? Vou virar a câmera para a gente conversar um pouco com ele. Muita gente já conhece, ele já fez participações aqui no canal, mas muita gente já conhece ele, né? Sabe que ele é um grande poeta e a gente vai aqui palestrar. Ele fez participações quando nosso canal tinha aí cerca de 500 inscritos. Hoje a gente tem aí mais de 3.000 inscritos. E aqueles que não viram a poesia declamada por ele nos vídeos anteriores, agora vai ter a oportunidade de ouvir uma poesia de qualidade, né? E conhecer o grande poeta Ridaildo Costa. Vou virar a câmera para a gente conversar um pouco com ele. Bom dia, meu amigo e poeta Ridaildo Costa. Bom dia, Diogo. Que apelido bonito você botou em mim, meu amigo. Ai, gostei. E de qual apelido você está falando? É de poeta. Eu gostei. Gosto de ser chamado de poeta. Eu não sou poeta não, mas gosto de ser chamado de poeta. né? É. Eu lhe conheço há mais de 30 anos, né? E sempre escuto grandes poesias declamadas por você, tanto de poesias populares, né? Daqueles poetas mais populares, como de grandes poetas aí que você conhece e declama poesias deles, né? E também tem as suas, né, rapaz? Produzidas, né, por você, né? E essas aí também me interessa bastante. E vai interessar muito mais a quem está nos assistindo. E aí, muito obrigado pela visita, né? A gente lhe agradece imensamente pela visita. Além de poeta, o homem é agricultor, né? O homem é pintor, encanador. O homem sabe trabalhar na agricultura, né? O homem é polivalente. Tem várias funções aí na carreira dele. Tem alguma poesia aí que o pessoal possa ouvir coisa boa vinda dessa mente poética? Eu esqueci de dar um bom dia pro pessoal do grupo, né? Quem acompanha aí o canal. E aí é assim, eu mesmo, minha poesia eu nunca escrevi livro, essas coisas, não, faço meio descompromissado. Não tem quase nada arquivado, né? Não deu nada mesmo. Alguma coisa na cabeça, né? Mas eu sei que você tem um caderno, né? Isso eu sei porque eu já vi, com várias poesias, né? Mas mesmo assim ainda não são todas que você produziu que estão lá nesse caderno. Esse caderno não é poesia minha, não. Não, isso aí só era poesia dos outros. Eu nunca fui muito Muita gente até me chama de um pouco de irresponsável por causa disso, mas eu nunca nunca tive a pretensão também de escrever um livro, né? Eu sei que seria bom, mas Mas nunca fui por esse lado, não. tem que guardar essas poesias aí em algum canto, meu amigo. Poesia dos outros, eu tenho tantas que fica até ruim de dizer, porque fica embaralhado na mente. Mas, começando agora, eu posso começar com uma poesia.
Rapaz, aqui quem manda é você. Fique à vontade, diga o que você quiser, Pronto. quantas quiser, fique à vontade. Eu vou abrir, porque tá chovendo. Graças a Deus. Graças a Deus aqui tá dando uma invernadazinha. Fala em invernada, já lhe atrapalhando novamente. Você tá plantando um milho, o milho tá bonito, como é que tá a sua lavoura? Tá bom. As carreirinhas que eu tô plantando carreira, por carreira é na fita. Aí eu tô Irrigando. plantando para ver se tem toda semana. Tô irrigando, mas aí Deus deixou poucas vezes eu tive que molhar, aqui sempre tá chovendo, graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer que Mas você agora está foi fazendo pouco. um milho, uma plantação de milho planejada. Alternada assim. Dia sim, dia não, você planta uma carreira. Não, é toda semana. Uma carreira que é meio comprida, quase uns 100 metros de mangueira, cada carreira. Aí eu penso plantar assim agora, começo cada semana uma carreira dessa. Para quando for colher... Aí isso aí vai ficando, toda semana eu tenho. Quando for desocupando a carreira, já replanta, já, para ver se não falta. Aqui eu quero um pouquinho só para me manter mesmo. Então esse planejamento estratégico é muito importante, porque como você planta uma carreira toda semana, na época da colheita também toda semana você vai ter uma carreira, tanto para o seu alimento, como também o excedente comercializado. E eu optei por um milho, porque o milho ainda tem uma palha, né, que ainda dá uma forragem, dá uma... Isso. Não é o cara... Qualquer dia faça um videozinho lá e envie para o canal aqui para a gente mostrar o seu trabalho na agricultura. Me perdoe por ter lhe atrapalhado aí. Não, você atrapalhou com o lado bom. Tudo é bom aí. Tudo é bom assunto da gente aqui. É que, como tá chovendo, não tem como abrir a natureza chovendo, como abrir, se não ser com João Paraibano. Eita, grande poeta, sertanejo. Vê se eu lembro no mote que diz: Jesus salva a pobreza nordestina com 3 meses de chuva no sertão. Ele disse: a mulata mulher do camponês caça ovo na moita quando chove, quando acha 10 ovos tira 9, deixa outro servindo de indês. A formiga de roça, por sua vez, faz a vez da beata em possessão. As que vêm se desviam das que vão, sem farol, sem luz alta e sem buzina. Jesus salva a pobreza nordestina com 3 meses de chuva no sertão. E aí, depois dessa maravilha de poesia, tem mais alguma coisa para nós? Vamos mudar um pouco de assunto aqui, Raimundo Caetano. Raimundo Caetano falou: eu não troco a moral pelo dinheiro, eu detesto o sermão de hipocrisia. A mentira eu condeno todo dia, a verdade eu defendo o tempo inteiro. Eu só faço elogio verdadeiro, sem nenhuma intenção de bajular. Quem me esquece eu procuro não lembrar, quem se lembra de mim eu nunca esqueço. Eu nasci desse jeito e permaneço, sem vontade nenhuma de mudar. Tem um poeta aí que tava chegando numa feira aí e tal, e viu um negócio meio complicado lá na feira. E eu não lembro o nome desse poeta, mas como você é poeta, a gente sabe muito dessas histórias aí. Fala sobre uma jumenta, que o cara deu uma facada numa jumenta, um negócio desse tipo aí. Como foi mesmo essa história? Isso aí você sabe mais que eu, é de Cancão, rapaz. É do poeta Cancão. Eu não lembrava mais. Eu escutei assim, né, que ele ia chegando em São José do Egito no dia de feira, ele vinha em cima de um caminhão, né, que ele era agricultor, né. Além de autodidata em conhecimento, que o homem, para conversar com ele, tinha que ser bem preparado. Mas ele também tinha... ele nem tinha uma poesia tão assim, como ele baixou o nível. Deixa para mim isso é alto nível. Para ele é como se ele tivesse baixado o nível. Né? Que quando ele ia chegando, parece que viu um cara dando uma facada numa jumenta. E ele ficou horrorizado com aquilo e ele... numa espécie de revolta, fez esse verso que diz: atitude desgraçada, coração que nunca presta, uma criatura desta só merece ser queimada. Porque se for enterrada, fica uma coisa esquisita, a natureza se irrita, a terra dá um arrojo e o cemitério com nojo abre a garganta e vomita. Eita, rapaz, agora ele pegou pesado mesmo com esse camarada, não foi? Não, qualquer um pegaria, só que não com essa de poesia, né? Até porque a atitude do camarada foi totalmente errada, né? Não é. Não foi uma atitude certa. E ele, como poeta, já pegou aquilo ali, pegou também a parte
dele não ter gostado daquela cena, né? É uma coisa, né, que tem gente que não, quem não quiser defender os animais, não defenda, mas também agredir também já é uma, né, já é uma isso aí. tristeza, porque a pessoa quer ver o eterno, né, quer ver a criação divina, né, tentar por aí, todos os animaizinhos aí, a pessoa tinha que ajeitar, ajudar, né, mas... Pessoal, tem gente que eu acho assim, quando eu vejo um certo tipo de pessoas, assim, não sou melhor do que ninguém não, mas eu acho assim, eu chamo de morto, morto vivo. Aqueles que quando a morte vem a buscar já encontra morto mesmo, não pega vivo não. Porque a pessoa que não ajeita, não ajuda um animalzinho, não faz alguma coisa por o eterno, né, não... O coração é ruim. É meio desmantelado, é meio atrasado, não sabe o que é bom, né? É isso aí. O cara... convidou o Pinto para jantar na casa dele, outro cantador, jantaram e foram para a cantoria, né? Quando chegou lá, Pinto, na sua... toda a vida sabe que quem cantava com Pinto sofria mesmo. O rapaz lá, meio acuado, inventou ainda de falar alguma besteira na cantoria, disse: Pinto tá me humilhando, mas comeu na minha casa. Olha só. Pinto disse: eu comi na sua casa um tal de um feijão macaça. Era preto, pouco e puro, tava fedendo a fumaça. Já que tu tá me cobrando, eu pago aquela desgraça. Então, isso é uma coisa que não tem como. Agora é um tem, pensamento poético arretado, né? Talvez. Porque isso era depois da janta, depois dele ter almoçado lá, ou jantado, não sei, né? Foram para essa poesia e lá o cara inventou de jogar essa. Aí talvez para um sulista lá, para outra coisa seja esquisito, né? Mas para nós aqui que já vivemos essa situação, né? Nós sabemos o que é um feijão macaça, nós sabemos o que é um feijão quando tá fedendo a fumaça, nós sabemos agora ver só, né? É isso aí. Empregar, colocar tudo isso de improviso, né? Tem que ser bom, tem que ser poeta. Não, ele é muito pinto, era muito... Os poetas daqui, né? Os poetas daqui. Os poetas daqui eles tiram que nem dizia Pinto mesmo, né? Tira de onde não tem. A poesia sertaneja, especialmente a poesia pajéuzeira, né? Sertão aqui da Paraíba, é uma poesia muito bem feita, né? Fala sobre as coisas do nosso sertão e, além de ser bem feita e falar sobre as coisas do nosso sertão, né? São poetas que muitas vezes nem estudados foram, né? Nem chegaram a ter cursos superiores e tudo, mas sabe como transformar as palavras em rimas muito bem, né? E muito bem colocadas, né? Eu não entendo muito assim de rima, de poesia, né? Sou um admirador da poesia, mas a gente vê que é coisas muito bem rimadas, muito bem feitas, e uma grande maioria deles, né, pega aquilo que tá vendo na hora, né, as coisas sertanejas, e joga dentro da rima e dá uma poesia de alta qualidade, como muitas vezes a gente escuta, vê poesia de Leonardo Bastião, né, tá andando assim no mato, chega, faz uma poesia daquilo que tá vendo pessoalmente, um camarada que nunca foi numa escola. É verdade, né? É verdade. Isso é uma coisa muito importante que os poetas sertanejos têm, né? E aí? Porque é o seguinte, né? Tá pegando esse assunto aí que você tá falando, é o seguinte. Existe uma coisa na poesia que ajuda muito ao poeta de improviso, é o seguinte. Essa musicalidade que ele canta como cantando, já está dizendo, já cantando, né? Eles recita cantando. Ali ajuda eles estarem na métrica, porque você diz um verso com uma frase de 10 sílabas, e se você disser com 12, vai estar desmetrificado, então vai dar aquele negócio. A gente vê muito isso no funk, que eu não menosprezo ninguém não. O funk, os funkeiros lá, eles têm o jeito deles, mas eles usam muito a rima falsa, que a gente aqui é proibido de usar, a rima falsa, e eles fogem muito da métrica, muito da métrica. Você vê um cantor como Chico Buarque, ele procura rimar e procura métrica na música dele. Por isso que é um grande poeta, Chico Buarque. Como Vinícius Moraes, eles procuram rimar, Tom Jobim, eles procuram fazer uma música rimada. Sempre tem uma rima. Falar em... Enrica muito, interrompendo você, enrica muito a música deles, né? Falar em Chico Buarque.
Tem alguma poesia, alguma música que ele fez que você acha interessante? Todas, todas, mas nenhuma... Você curte muito, né, Chico Buarque, né? Você, seu irmão Nil, né? Eu gosto é um leque de cantador daquele tempo lá, que já era meio que a gente acostumado em ser o pessoal que escutava aquele negócio, porque a gente vivia num tempo de, ainda alcancei um resto de ditadura, né? E a gente se pegava muito com esses poetas que defendiam o país, né? Em forma de poesia. E com poesia, né? Com música. Eu só lhe atrapalhando um pouquinho, eu quero até mandar um forte abraço aí para seu irmão Nil, né? Que está sempre acompanhando nossa programação. Tem sua irmã Hildaci, sim, que sempre acompanha nossa programação lá no Recife, rapaz. Eu fico sim, muito grato a ela. Ela está sempre me acompanhando, não pela plataforma do YouTube, mas lá pela uma das plataformas de vídeos curtos, né? E eu quero agradecer imensamente a seu irmão Nil e a Hildaci, lá na cidade do Recife, que está sempre me acompanhando. Muito obrigado, Hildaci. Estamos hoje aqui com seu irmão, grande poeta da cidade de Itabira, Ridaildo Costa. Acho que eu já recitei essa poesia no canal há um tempo, mas é de, se o espírito não me engano, é de Enoque Ferreira, do Rio Grande do Norte. Eu fico meio perdido aí nesse negócio aí, mas... Quem é o autor, né? Mas Ele vamos lá. Fala na vida, né? A vida é como uma rosa que as pétalas contêm aroma, enquanto nova é cheirosa, ficando velha ela broma. Vestida com o sereno, pelo frescor do terreno, a roseira se eleva. Depois que cai o orvalho, murcha a folha, seca o galho, cai a rosa, o vento leva. Eita, rapaz. É muita coisa boa, é muita sabedoria poética. Vamos lá trazer uma, né, de sua autoria para o nosso conteúdo de hoje ficar mais importante ainda. Eu nunca fui, eu sempre gostei de dar uma escrevidazinha, mas eu escrevia muito em mesa de bar, mas eu tenho assim, eu gostava muito assim de usar um pouco do humor, né, de uma brincadeira, uma coisa que acontecia, uma coisa outra. Nunca fui assim, uma coisa pro lado mais romântico, mas um dia eu senti meio aquático, que eu tinha um grande amigo que Deus levou, era Ari. E a gente toda tarde ele ia pra calçada lá de casa, e ele gostava de conversar. E um dia ele deu um em mim, ele disse, eu já fiz esse negócio com um bocado de poeta, eu vou fazer com você, eu vou dar esse moto. Ele dizia que esse moto não era dele, mas a gente fica desconfiado, também eu não sei de quem é. Que Ari também era um grande poeta, né? Era, né? Ele se dizia admirador ele era grande, né? Mas... Ele saía com umas poesias, vem com. Acho que todo sertanejo é poeta, né? É isso aí. Quem não é poeta admira a poesia. E não é só admirar, é numa resposta. Você vê numa frase. A gente tem a loucura da gente aqui, a gente não pensa para responder uma coisa. Que nem você está lá em São Paulo, a pessoa vai pensar para lhe responder uma coisa. Aqui a gente não pensa. Aí diz tanta doidice, aí no meio dessas doidices tem uns que traz bem, rapaz. Ele disse que já tinha... Ele tivesse um bocado de gente e até depois ele achou bom, por ele ter achado bom é que eu vou dizer, que ele entendia muito. Ele disse, minha vida é um filme tão penoso que eu deixei de assistir para não chorar. E eu saí com ele conversando e quando cheguei na casa dele eu saí fazendo na estrada, que dava uns 40 metros para a casa dele, e eu saí quando chegou lá, eu disse a ele ficou meio, disse que nem eu pagava mais, mas isso aí foi ele que disse para a bondade dele. Se for possível, repete o mote. Ele disse, minha vida é um filme tão penoso que eu deixei de assistir para não chorar. Aí eu fiz, eu nasci, minha mãe morreu no parto, o meu pai foi embora e eu criança, não fiquei com uma foto, uma lembrança para pregar na parede do meu quarto. Só de pranto e tristeza é que eu sou farto, que a pobreza também me fez seu par. Vi a tela, o cinema incendiar, ganhei Oscar com enredo tenebroso. Minha vida é um filme tão penoso, poeta, que eu deixei de assistir para não chorar. Essa é de autoria sua? O mote é de Ari e a autoria... O mote, quem me deu foi Ari, e ele já tinha dito esse mote um bocado de poeta, mas ele dizia que esse mote não era dele.
E você, Aí a gente chama aqui de domínio público, né? e você fez a... E você fez... Brincando com ele lá, se ele disse que eu também, nem eu pagava, mas assim, ele começou brincando, falando de outros, mas assim, para me agradar, e disse que nem eu pagava se tivesse mais. Faça outro, que nem você fazendo outro não paga mais. Mas é porque a bondade dele, ele era muito gentil e que seja gentil e que está nas mãos de Deus, é uma pessoa muito, muito tranquila. Muito bom. Muito querido ele. Que Deus o tenha em um bom lugar. Muito querido. Era uma pessoa muito boa. Com certeza, com certeza. A gente, quando chegava lá em sua casa, né? Ele sempre estava lá mesmo, lá na calçada, como você falou, e ele era tipo sempre educado com todo mundo, né? Não, sempre. Que Deus o tenha aí em um bom lugar. Você tem andado muito aqui no sítio Cachoeira Grande, inclusive sua roça fica ali na Cachoeirinha dos Paulos, né? Comunidade vizinha aqui, mas de vez em quando você tá ali na bodega de nosso amigo Dalécio, né? Dalécio. E eu sei que você, João Grandão, né? Que a gente chama ele de João Grandão, João Amaral, tem feito algumas brincadeiras lá, né? Sobre poesia. Um diz uma poesia, outro diz outra. Lembra de alguma, não? Dessas farras todas aí? Não, lembro não. Ainda ontem foi lá, passou, eles dizem que eles fazem improviso também, né? Aí eles ficam improvisando e aí não tem como gravar. Eu, quando era criança, a pessoa me dissesse uma coisa hoje, eu não esquecia mais nunca. Mas hoje, se me disser uma coisa, hoje mesmo eu procuro esquecer na mesma... Eu nem preciso procurar, eu esqueço na mesma hora mesmo. E já diz uma e depois diz outra, e diz outra, e diz outra. Mas eu sei que é bem divertido lá. Eles gostam mesmo de poesia e são bons mesmo. E o Dalécio também escreve, mas só que ele parece que é meio reservado. A poesia que ele não mostrou nenhuma ainda até agora. Dalécio é gente muito boa. Quero mandar um forte abraço a ele, meu amigo. Tranquilo. Dalécio, sua esposa, né, que acompanham também nossa programação. Todos os irmãos dele lá no povoado da Borborema, sua mãe, né, todos os familiares de Dalécio Cordeiro. Quero mandar um forte abraço para a tia de nosso amigo Dalécio, minha amiga que está sempre acompanhando nossa programação lá da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, minha amiga Luísa Souza Cordeiro, que inclusive é tia de nosso amigo, né, Dalécio, aqui da Cachoeira. Vamos ver se sai mais alguma. Eu sei que a gente tá ali apertando muito, mas poeta é assim. Aí vamos falar de Pinto de Monteiro novamente, porque Pinto se falar em poesia tem que falar em Pinto mesmo, é Pinto mesmo. Tem muito cantador bom, mas tem que ser Pinto mesmo. É o que me marcou mais. Tem o Zé Limeira. Pinto estava cantando em São Vicente de Itapetim. E parece que o negócio estava meio fraco e o cantador, meu Deus, deixa pronto para ele que disse, vou ensacar a viola, vou cantar num lugar que junta gente. Meio de decepcionado com a cantoria. Pinto pegou no deixa e disse, eu gosto de São Vicente, sou devoto desse santo. Com riqueza não me orgulho, com pobreza não me espanto, sou que nem eixo de carro, quanto mais liso mais canto. Eita! Hoje o povo, se for dizer um eixo de carro, eles não vão saber qual é esse carro, é o carro de boi, né? Carro de boi. Que, né, quanto mais liso, mas ele tem um piado que a gente chama o cantar do carro de boi, né? Isso cantar, aí. Né? Ô, Pinto, que pegava uma coisa no ar e jogava na América e dava certo, né? Não tinha pareia não. Não tinha. Era pra brincar com ele, era brincar com fogo. Poeta que ia pra uma cantoria com Pinto tinha que estar bem preparado, né? Eu não dizia antigamente, não lembro bem do deixa como é, que acaba dizia. Mas isso era no tempo em que você era macho, mas um cabo experiente passou a faca por baixo, o sangue correu nas pernas e o gato comeu o cacho. Não sei como foi que ele disse para lá, que eu estou me sentindo atacado por um cabo fraco e bruto. Quando surgiu a notícia que eu tinha perdido o fruto, tua mãe ficou tão triste que ainda hoje anda de luto. Eita! Pegou no ar, hein? Não, eram umas coisas muito fora do comum isso aí. Mas isso mostrava, né, a capacidade poética. É isso que a gente diz, a gente tem aqui, a gente nem guarda, o sertanejo aqui, ele dá resposta assim às coisas, e eles dão em forma de poesia, né? Inclusive você, né, a gente tem, conversando com você, de vez em quando você dá uma resposta poética, né?
Que a gente começou já a lhe chamar de poeta por isso, né? Porque de vez em quando a gente tá conversando com você de boa e tal, e a gente falava uma coisa, perguntava uma coisa, você dava uma resposta poética, né? E a gente via que... essas coisas assim, às vezes a gente meu pai chegou aqui com um ano de, atribuo isso meu pai chegou com um ano daqui vindo lá de Itapetim. Chegou com um ano de idade aqui no Baixio dos Costa, vindo de Itapetim. Nome do seu pai, para quem não conheceu. Raimundo Ferreira da Costa, Raimundo Costa. Aqui do bairro, morou muito tempo aqui no Baixio dos Costa. Baixio dos Costa. Aí ele tinha, me vem na cabeça agora mesmo, um rapaz lá, um dia numa venda lá na rua, e, seu Raimundo, por que tem água em cima da água em cima de uma serra? Ele disse, a gente não tem sangue na cabeça, rapaz. Ele tinha umas coisas assim mesmo. Umas respostas poéticas. Assim, que tem um certo sentido, né? Ele tinha muitas essas coisas, assim, eu não lembro assim muita coisa, mas eu não tenho assim muita coisa para preparar para dizer, mas ele tinha muito isso aí. Então, já tinha uns tios dele que cantava lá, que não inventava eles diziam assim, inventava de cantar, que era para dizer que o cantador era ruim, eles diziam assim, meu tio inventava de cantar, para dizer que não era um bom cantador. Mas assim, por sangue, a gente já daqui e de lá não, de lá de Itapetim, ali vindo para São José do Egito, aquele mundo ali, de Teixeira, ali era o berço mesmo, ali era... É isso aí. Era e né, o berço da poesia sertaneja. Vindo de Teixeira, descendo ali de Teixeira até... Rio Grande do Norte. Até Rio Grande do Norte, inclusive aqui também no fim do sertão pernambucano, Petrolina, tem uns poetas muito bons lá também. Tem, assim, não é... Uns mais novos também. Tem, porque ramificou, né, vai assim, vai, mas que era aqui mesmo, Um vai pegando um pedaço, uma estrofe de uma poesia e faz outra, e poesia tem essa coisa bonita, essa amizade, né? Esse conjunto, né, de pessoas que fazem poesias e assim vai, né? Eu estava vendo outro dia na rede social do nosso grande poeta tabirense, né? Marcílio Passeca Siqueira, quero até mandar um forte abraço para ele, que ele nos acompanha aí em todas as redes sociais. Marcílio Passeca Siqueira acompanha a gente. Eu quero mandar um forte abraço para ele, para sua mãe, Dona Cila, né, e todos os seus irmãos, filhos e sobrinhos, né? E ele faz uma poesia, publica, né? E outras pessoas que são poetas, ou até aqueles que não são tão poetas, né, pega aquela poesia dele e pega uma estrofe da poesia dele e faz outra poesia e deixa lá nos comentários. Rapaz, eu acho bonito aquilo. Mesmo, mas porque ele é muito bom, o Marcílio é muito bom. Tem outro muito bom também, que tem um grupo, eles são de um grupo em São Paulo, que até participa desse grupo, é Marcondes Santos. Marcondes Santos me acompanha aqui também, rapaz. Muito bom, muito bom. E ele é um cara, porque eu vi Marcondes uma coisa que eu vejo em poucos poetas. Já tem um poeta que ele nasce de um jeito, e Marcondes é o seguinte, que eu dizia assim, eu já disse a ele uma vez, eu pensava que você não ia melhorar mais, e você cada vez melhora. Ele é um cara que ele se aprimora. A cada poesia ele vai se aprimora. Coisa que o poesia o cara tem um tanto de ser poeta, por melhor que ele seja, ele tem um tanto, e Marcondes só tem melhorado. E além de ser um bom poeta, né, é uma pessoa muito simples. Não, e um grande amigo, uma pessoa que a gente vê luz, a pessoa que já cheguei a precisar dele, assim, a pessoa que eu não tive nem vergonha de recorrer a ele. Pois é uma pessoa muito simples, gente boa, né? No passado aí jogava vôlei aí junto com a gente. Muito tranquilo, tranquilo. Acompanha a nossa programação. Quero deixar aqui um forte abraço aí para meu amigo Marcondes Santos. Vamos falar nesse grupo, como eu estava falando, que eu sempre puxo para essa veinha de uma coisa. Nesse grupo, uma vez, mandaram um mote, saiu um mote nesse grupo que dizia assim. Como eu sou muito fã de Zé Limeira, aí saiu um mote que dizia assim. Se eu sei, digo que sei. Se não sei, não digo nada. Mas eu achei a cara de Zé Limeira. Que eu achei um moto muito... Assim, porque um moto desse, que o moto ajuda muito. Aí esse moto aí não é como que não ajuda muito. Aí eu digo, não, esse aí só dá Zé Limeira. Aí eu peguei e fiz... Isso aí também...
Quando o pai de Teixeirinha foi batizar Dom Chiquito, as pedras do Poço Escrito estavam assim de andorinha. Pegaram Sansão que vinha das bandas de Imaculada, trazia nessa carrada uns 20 casal de gay. Se eu sei, digo que sei. Se não sei, não digo nada. Tem mais alguma poesia? Tem, mas tá faltando. É com respostas poéticas igual essa que ele sempre tratou a gente e a gente gosta de conversar com ele por causa disso. Pois muito obrigado. Obrigado, quem agradece sou eu. Fica à vontade aí para se despedir do pessoal aqui que está acompanhando nossa programação. Tudo de bom, Deus abençoe vocês. Com toda sabedoria, com toda tranquilidade, toda paz, alegria, que Deus gosta de ver os filhos tudo alegre. Saber que Ele sempre provê, que as coisas no fim tudo dá certo. Que nenhum problema, nada aqui embaixo. Eu tive esses dias aí pensando nas coisas que eu medito muito. Todo ouro que tiver no pescoço do povo, no mundo todinho, não vale uma formiga. É, isso aí. Não vale uma formiga, o valor dele não vale uma formiga. A formiga é muito mais riqueza nessa terra do que esse ouro que está no pescoço do povo todinho aí. Então, pessoal, tem gente que mata até o irmão por causa de um pedaço de ouro. É muita burrice. Pois é. É uma tristeza essa burrice, porque ser ignorante é uma tristeza, mas é falta de conhecimento, é perdoável. Agora a burrice eu não perdoe, não. Pois é, poeta. Valeu, muito obrigado por sua participação aqui no canal mais uma vez, né? Você já é um personagem do nosso canal, né? Peço a Deus que te abençoe tua família, tua roça, né? E que Deus esteja sempre aí ao seu lado, te guiando, te protegendo de todo mal. E muito obrigado por sua visita aqui, mais uma vez aqui na nossa propriedade, né? Sinta-se à vontade para vir assim que você achar necessário. Muito obrigado. Pois é, tenha aí um bom dia, pessoal aí que está nos acompanhando também tenha um bom dia, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos nós, né? E que nos dê sabedoria para dar continuidade aí na vida. Também no nosso canal, os amigos que ainda não conhecem nosso trabalho aqui no canal, entra lá na plataforma do YouTube, né, e se inscreve aí, é só digitar canal Capril Serrote do Pico, que a gente tem aí um conteúdo bem eclético, tem várias coisas, né, inclusive poesia, como acabamos de ver, né, e várias outras coisas boas, informações, coisas sobre o campo, sobre a cidade, poesia, cultura, né, e divulgação do nosso sertão do Pajeú, da nossa cidade de Tabira, da nossa comunidade aqui Cachoeira Grande, divulgação da vida do agricultor e várias outras coisas boas. Vai lá, canal Capril Serrote do Pico, né? Digita lá na plataforma do YouTube que vai aparecer mais de 1.200 vídeos para vocês ver aí uma programação bem popular, uma programação bem sertaneja, com várias informações e muitas outras coisas boas. Tenham todos aí um bom dia, fiquem todos com Deus e até a próxima programação, se Deus assim permitir.